Pessoal, nossa aula de hoje, Sociologia pré-ENEM. Por que pré-ENEM? Como eu já comentei antes com vocês, as nossas aulas de filosofia são mescladas com a de sociologia. Ou seja, estou eu, Fernando, dando aula de filosofia. Ao mesmo tempo, eu pego temática da sociologia e incluo na de filosofia e vice-versa. Show? O importante é o seguinte, pré-ENEM, porque aqui na prova a gente foca nos temas mais recorrentes que caem no ENEM com relação a todas as matérias, biologia, química, física, história, filosofia e sociologia, para aparar as tarefas e não ficar focado só em questões que não são muito recorrentes. Então, o nosso objetivo é prepará-los para o ENEM. Show? Tanto é que, lembra o gráfico que eu preparei na aula de filosofia? Aqui é a mesma coisa. São as temáticas mais recorrentes de sociologia que caem no ENEM. Repara os temas: cidadania, cultura e educação, política, poder e Estado. Repara que 14% de cada uma delas está empatado na recorrência de temáticas sociológicas. Embora que esse tema aqui, sociologia contemporânea, é um pouco estranho porque ele abarca todos esses temas aqui. Embora sociologia contemporânea tenha aqui 29%, os 14% de cada uma dessas é que abarca a sociologia contemporânea. Então, o que resta a nós focar aqui é o seguinte: se você pegar cada um desses temas aqui, você já inclui essa temática aqui, sociologia contemporânea. Lembrando que o período contemporâneo, ele abarca do século XIX para cá, que por coincidência é quando surgiu a sociologia enquanto ciência. E daí, hoje, é que vocês vão entender por que é que eu, tio Fernando, fiquei com vocês 3 semanas falando de epistemologia, teoria do conhecimento. Porque Augusto Conte vai apregoar que o positivismo daria ao homem as respostas que ele precisava para o seu desenvolvimento. E isso depois da Revolução Iluminista. Aliás, a frase ordem e progresso é oriunda do iluminismo, pegando carona com as ideias de Augusto Conte. Show? Questão aí para se entender sociologia. A sociologia, enquanto ciência, veio somente a partir do século XIX, e é por causa disso que eu, tio Fernando, trabalho primeiro as questões de filosofia, porque dentro dela, questões políticas, éticas e morais, dentro dela, questões culturais, étnicas, já abarca temáticas que vai ser trabalhada na sociologia, que só vai ganhar espaço científico a partir do século XIX. Show? No período chamado de modernidade. Aí é que vem. Aí, bora relembrar aqui os 4 períodos da filosofia: antiga, medieval, moderna e contemporânea. Na moderna, olha só, na modernidade é que vai surgir a sociologia enquanto ciência. Então, ela é muito nova. Deve ter o quê? Uns 200 anos de sociologia. Então, é uma ciência ainda a ser desenvolvida, a ser ainda trabalhada, tá? Então, é por causa disso aí que eu peguei vários temas da filosofia, e dentro da filosofia é que eu vou trabalhar questões sociológicas. Show? Adiantando aqui uma nota explicativa. O período moderno foi marcado pela revolução científica, e isso aqui é importante porque é dessa revolução científica que começa a trabalhar a importância do estabelecimento dos fatos científicos, do método científico.
ocorrido no século XVII, era o fim do geocentrismo e o início do heliocentrismo. Veja bem, aí é lá do período medieval, onde a igreja tinha o domínio estatal, inclusive de questões científicas, e a igreja apregoava que a questão do geocentrismo, a Terra, o planeta Terra enquanto centro, e o Sol e os demais planetas girando ao redor da Terra. Isso era o geocentrismo. Mas aí, ideias de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, esses três caras aí vão apregoar o heliocentrismo. Porque até aqui, a questão do geocentrismo não tinha embasamento científico, tinha mais um embasamento teológico, por causa de um texto lá do livro de Josué do Antigo Testamento, onde Josué ora ao Deus dos Hebreus, que veio a ser também Deus dos cristãos, e ele ora a Deus e o sol para. Nesse o sol para, conforme o texto narra lá, é que vem a ideia de que o sol está em movimento e a Terra está em movimento acerca da Terra. Então, por causa disso aí que criou-se o geocentrismo. Mas com observação, aí a gente lembra a questão de Francis Bacon, os 4 pontos do método científico: observação, criação de hipóteses, experimentação e conclusão. Só se faz ciência com isso. Não se refuta fato científico com opinião. Show? E aí, como a igreja tinha o geocentrismo com base em questões teológicas de textos bíblicos, Galileu, Giordano Bruno e Copérnico vão pegar com observação a questão do heliocentrismo. Tanto é que o que prevaleceu foi esse fato científico do heliocentrismo. Antes do estabelecimento da epistemologia, toda e qualquer ciência sofria um retrocesso. Aí entra aquela questão de emitir uma doxa, uma opinião, e aí quando alguém refuta com bases epistemológicas, questões científicas, aí sofre um retrocesso. Veja bem, na década de 80, como eu já comentei antes, dizia-se que o ovo era um vilão, aumentava o colesterol, aí depois se disse que não. O que era uma dada opinião sem base científica vai ser refutado pela epistemologia. Aí entra essa outra questão aqui. Na antiguidade, aí entra a filosofia antiga, o mito deu lugar à filosofia. Era uma questão lá dos poetas Hesíodo e Homero. Esses dois caras que pegavam poemas, narrativas sobre a origem do cosmos. Aí que tem a questão da cosmogonia. E também a questão da origem dos deuses, teogonia. Mas aí a filosofia vai ser a busca pela verdade, a questão do fato científico. O pessoal fala que filosofia é subjetiva, não é. É porque a filosofia está em busca da verdade, é uma investigação da verdade. Quem começou a dar uma subjetivada nas questões foram os pré-socráticos. Na aula de filosofia eu falei que eles tinham lá a busca pelo arqué, o princípio que deu origem a todas as coisas. Só que os pré-socráticos me fizeram o favor de cometer o mesmo erro que o pessoal da mitologia, que era emitir uma opinião sobre qual teria sido a origem de tudo. Tales vai dizer que é a água, Pitágoras vai dizer que são os números. Só que como eles não entravam em um consenso sobre o que foi que deu origem a tudo, de forma consensual, coesa, aí vieram depois os tais sofistas, que eram filósofos, por assim dizer, sábios, que ensinavam a retórica e que também a verdade ela é relativa. Por quê? Se cada um afirma que a origem do universo, dos deuses, é uma coisa e outra, nunca chega a um consenso, então isso aí é subjetivo. O que para mim é verdade, para você pode não ser. Só que filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles vão dar uma quebra nisso aí. Peraí,
Como é que você me afirma algo sem base empírica, sem base investigativa? Ou seja, me dê uma palavra concreta acerca do que você está afirmando. E aí, para quebrar o embalo dos sofistas, que tinha a retórica enquanto meio de vida, eles cobravam para ensinar a arte de falar em público, e não tinha compromisso com a verdade, porque na cabeça deles a verdade era relativa. Então, para os sofistas, sim, a verdade era relativa, mas para os filósofos, não. Show? Então, pessoal, a questão da filosofia ser subjetiva não era dos filósofos, não. Era dos sofistas. E isso por culpa dos pré-socráticos, que tinha aquele lance de anunciar ou narrar que o arqué era isso ou aquilo. Ah, é a água, são os números. No caso de Anaximandro, é o ápero, que era o infinito, aquilo que deu origem a tudo. Então, como havia essa divergência aí de qual era o arqué, por causa disso aí, os queridos sofistas vão pegar essa ideia contraditória dos pré-socráticos e vão dizer que a verdade ela é subjetiva, ela é relativa. Mas isso quem vai dizer são os sofistas, os filósofos não. Um filósofo é aquele que questiona uma narrativa sem base empírica de fato, sem base científica. Então, o que era uma cosmogonia passou a ser, por causa do pré-socrático, uma cosmologia. Agora é o Logos, que está agora em evidência. Espera aí. Ao invés de narrar como foi que surgiu esse copo com água aqui, vamos estudar qual foi o procedimento que você chegou até chegar a essa conclusão. Eu não posso narrar nenhuma conclusão sem ter passado por um processo. Não posso. E é isso aí que dá a filosofia. O mito deu lugar à filosofia. Passando para o período medieval, a filosofia deu lugar à teologia. E aí esse deu lugar coloca aí entre aspas. Por quê? Santo Agostinho e Tomás de Aquino vão pegar a filosofia enquanto ferramenta para investigar a verdade e vão usar a filosofia para atestar a razão, para atestar a fé. Então, eles fazem uso da filosofia para fazer uso da teologia. Na modernidade, a teologia deu lugar à ciência e é aqui que vai surgir a nossa querida sociologia. Repare que houve uma ascensão do conhecimento até chegar a um elemento que dê para se constatar algum fato. Detalhe, assim como existem ciências naturais, física, química, biologia, existem as ciências sociais, que é aí que entra a sociologia. Na contemporaneidade, que é a atual que estamos agora vivendo, vai surgir a filosofia de novo, mas para a questão da crise existencial. O ser humano atualmente anda em uma crise existencial e já há algum tempo. E isso por causa da ideia do positivismo, que prometeu que a questão científica, a investigação científica daria ao homem conforto, daria ao homem resolução de tudo. Só que em questões metafísicas da alma, aí a psicologia vai nos dizer que tem que haver uma homeostase, que é o equilíbrio emocional para que você não decaia em seu ânimo. A filosofia vai chamar isso de ataraxia. Trem doido, mas é muito interessante, que é a tranquilidade da alma através do desapego das coisas. Isso na filosofia existencial é muito trabalhado. Crise existencial porque o ser humano percebeu que a ciência não conseguiu resolver todas as mazelas da humanidade. Aliás, dependendo da questão, até aumentou. Temos hoje avanços tecnológicos que nos possibilitam agora dar uma aula, enquanto vocês estão aí assistindo, só que essa mesma tecnologia tem afastado um pouco a comunicação entre as pessoas.
É comum demais duas pessoas conversando pelo WhatsApp a meio metro uma da outra. É 22, velho, mas a filosofia atualmente investiga isso aí. Por que é que se deu essa crise existencial? Show? Agora, qual é a importância da nossa querida sociologia? Toda vez que a ordem social muda, o corpo teórico que explicava aquela ordem social perde o sentido. Corpo teórico, o que é isso? Está aqui embaixo. São dados bibliográficos que possibilitam uma investigação epistêmica, por parte. Por que se custou criar uma ciência social como é a sociologia? Os povos antigos, e aí desde os persas, os gregos, os asiáticos, todos os povos antigos, eles iam mudando o seu corpo teórico sem dados bibliográficos, apesar de que Alexandre Magno ou Alexandre Grande, ele tinha curiosidade de fazer uma transmigração da cultura helênica ou a cultura grega para os demais povos, e vice-versa. É ele quem vai chegar nos demais povos, como por exemplo lá no Egito, e criou lá uma biblioteca chamada Alexandria, do cara. O curioso é que nessa biblioteca, segundo dizem os historiadores, havia lá todos os livros de onde Alexandre havia passando de povo em povo em que ele conquistava. Ele pegava ali dados bibliográficos daquele povo e ia tirando cópia. Há quem diga, e aí o pessoal que estuda aí teologia, questões bíblicas, existe lá a chamada Septuaginta, onde ele reúne 72 sábios para transcrever do hebraico para o grego o Antigo Testamento, ou o Tanakh, ou a Torá dos hebreus, dada a sua curiosidade com a cultura hebraica. E aí ele fez essa bibliografia, que felizmente parte deles foram preservados. Mas em Alexandria houve lá uma queima daquela biblioteca. Dói o coração quando a gente estuda essa parte aí, porque nessa biblioteca tinha lá esses documentos escritos de todos os povos da época em que Alexandre ia conquistando. Ô velho, dói o coração de saber que algum infeliz teve esse vandalismo de queimar aquela biblioteca. Queimaram tudo. Felizmente, a questão de alguns registros, alguns dados bibliográficos foram preservados. Mesmo assim, em questões sociológicas, não. Aí é que entra a questão epistêmica. Não houve um Emile Durkheim, um Karl Marx. Se bem que o caso de Karl Marx seria um caso à parte, porque Karl Marx, como a gente verá nas aulas seguintes, desses 4 casos que eu vou citar aqui agora, presta atenção porque são os recorrentes no Enem: Augusto Comte, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Desses 4, o único que não queria criar um corpo teórico para entender o comportamento social era Karl Marx. De boa, Karl Marx queria uma revolução social, mas entender como é e por que se comporta a sociedade não era bem a ideia dele. A princípio, sim, ele queria entender e entendeu até um certo momento, mas depois, na cabeça dele, ele apregoava que o melhor seria uma revolução social. Mas o ideal é que, para que haja um corpo teórico, tem que haver dados bibliográficos. E é aí que entra a questão dos fatos científicos. É por isso que eu peguei no pé de vocês com a questão da epistemologia. Sem epistemologia não dá para entender nem a filosofia e nem a nossa querida sociologia. Show? Então, o corpo teórico é isso aí. São dados, são uma estrutura para se entender o porquê de um comportamento de determinado povo. Um exemplo aqui. Quando os gregos antigos mudavam das tribos para as polis, cidade-estado, o conhecimento mítico que explicava aquele tipo de vida perdia o sentido.
sentido. E aí, repara que místico aqui está com um asterisco. Toda vez que eu colocar um asterisco, a explicação vem lá para baixo. Que é aqui, ó. Místico, enquanto narrativa explicativa. Ou seja, por que perdeu sentido? Não havia ainda uma sistemática epistemológica para explicar a cultura social da época. Eu não consigo hoje, eu não tenho dados que me explicam dados da estrutura social do comportamento de um povo, porque não tem dados bibliográficos para atestar aquilo. Há requisitos aqui e ali, mas a sociologia ela surgiu para que isso não mais ocorra. Isso é, por que é que um simples vírus para o planeta todo? E aí reúne-se os sociólogos para fazer uma espécie de prévia para que isso não ocorra de novo. Ou seja, a partir do momento em que se constata alguma possibilidade de uma nova pandemia, que Deus nos livre disso, o pessoal vai ser agora mais ágil em não permitir que o planeta inteiro pare, porque foi surgir de um determinado planeta. Então, pessoal, o que a gente tem que entender é isso aqui. A questão da sociologia, a importância dela é criar uma estrutura, um corpo teórico. Aí você lembra que é a questão da teoria, a importância dela para a ciência. A epistemologia, repetindo, é a teoria do conhecimento. Por que teoria? Porque até comprovar que aquele dado ali, ele é fato científico, é só teoria, tá? Teoria da criação, da evolução. Então, os estudos, a apuração dos fatos, dos elementos, é que vai dizer se aquilo ali é um fato científico ou não. No caso da sociologia, como é uma ciência social, estuda-se a questão do comportamento dos povos. O que é que levou tal povo a ter tal comportamento? Os marketing, o pessoal que trabalha com marketing ou publicidade, eles fazem muito essa análise aí, de se avaliar como é o comportamento das mulheres com tal produto, dos homens, das crianças, e aí eles começam a elaborar propaganda com base em dados, inclusive sociológicos. Mas, uma vez estabelecido na polis, no caso dos gregos, houve a necessidade de desenvolver uma racionalidade política. É essa questão aqui de se racionalizar, inclusive a questão política, é que vai dar base para ter uma importância de se criar a sociologia. É quando o mito deixa de fazer sentido, fazendo surgir assim a filosofia. Como antes era tudo na base da narrativa, sem base epistêmica nenhuma, a filosofia vai surgir para perguntar de onde é que você tirou ideia para atestar, para afirmar isso aí. A filosofia questiona as questões, é um pensamento crítico. Show? Para Aristóteles, quem vive fora da polis, isso é, da vida social ou da cidade, ou é um ser animalesco ou é um deus. Ou seja, Aristóteles é atribuído a ele o conceito de política. Alguns atribuem a ele, outros atribuem a Platão, é porque Platão era professor de Aristóteles. Mas a definição é a seguinte: o que é política? É um senso comum, no caso, política para Aristóteles e para Platão é o bem comum. É a preocupação com o bem-estar social de toda a comunidade. E se é o bem comum, não pode haver ideias polarizadas. Eu gosto muito de trabalhar esse conceito aí porque muito se fala de ideias políticas de um viés e de outro, ou capitalismo ou socialismo. Ora, se um cooperando com o outro coopera com o bem de todos, isso sim é uma política, é o bem comum. Agora, se eu fragmento uma pizza, por exemplo, aí eu partilho essa pizza, essa parte aqui que está partilhada está fragmentando todo. Deixou de ser uma
política para ser uma ideologia, para ser um posicionamento, uma ideia, uma mera doxa, uma mera opinião. E isso não pode. Política tem que ser o todo. Senão, é mera ideologia, é mera opinião. Tá? É por isso que é importante a gente ter em mente a questão da definição das palavras. Aristóteles vai trabalhar a questão da vida social no sentido de polis como um todo. E aí ele fala isso aí. Na realidade, os gregos diziam que aquele que se isola, que não participa de uma vida pública, é um idiota. De onde temos a origem de id, de próprio, eu, Fernando. Agora, se eu, Fernando, me isolo da vida comunitária, eu sou um idiota, aquele que não participa da vida pública. Tá? Agora, a questão aqui, uma nota. A filosofia busca os mesmíssimos objetivos da ciência, que são os fatos. A diferença é que a filosofia questiona, mas quem vai correr atrás das respostas é a ciência. A filosofia, basicamente, não responde nada, mas é ela que provoca o conhecimento científico. Ela questiona a quantos graus centígrados ferve a água. A ciência vai e vai testar. Um vasilhame com água, um termômetro e o fogo lá aquecendo. Aí a ciência, olha, ferve a 100 graus centígrados. Aí a filosofia fica satisfeita. Mas enquanto ficar na especulação, olha, na minha opinião, olha, segundo eu penso, olha, parece que, olha, então para. Eu não quero saber do que você pensa, do que você acha ou da sua opinião. Eu quero saber o fato. Qual é o fato dessa bagaça aí? Enquanto não houver, aí bora voltar aqui a Francis Bacon dos métodos científicos. Observação, criação de hipóteses, experimentação e, por fim, uma conclusão. Eu vou escrever um artigo científico para atestar aquilo que eu concluí, observando e experimentando. Tá? Então, a questão da filosofia e a ciência querem a mesma coisa, os fatos. Opinião, repetindo, não refuta fato científico. Aí, uma questão que ficou em dúvida, que um psicólogo chamado Philip Zimbardo escreveu um livro chamado O Efeito Lúcifer, que eu estou doido para ler esse livro, baseado nessa experiência aqui. Olha a teoria do cara, o corpo teórico que ele estava começando a criar. Lembra? A questão da observação, criação de hipóteses. O cara criou uma hipótese. O nazismo ou o holocausto nazista ocorreria hoje? Veja bem, isso aqui é uma teoria, é uma hipótese. Ele teria que agora observar um experimento para chegar a uma conclusão. O livro do cara, o chamado Efeito Lúcifer, tem 700 páginas, baseada nessa experiência aqui. Ocorreu na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 1971. A experiência era para durar 2 semanas. E aí, detalhe, ele reuniu, como eu já falei para vocês no começo do ano, ele reuniu 12 estudantes dessa mesma universidade, Stanford, 12. 12 seriam carcereiros e 12 seriam prisioneiros. Detalhe, não poderia os carcereiros chamar os prisioneiros pelo nome, chamaria pelo número que cada um dos prisioneiros iria usar. 571, 276, assim, só pelo número, para não criar vínculo afetivo através do nome. Os 12, tanto carcereiros quanto prisioneiros, eram, como eu já disse, alunos da mesmíssima universidade. Eram estudantes. Mas aqui, ao começar a experiência, eles deveriam chamar, no caso dos prisioneiros, chamar os carcereiros de senhor presidiário. Só assim. Qual foi o B.O. que deu? Nessas 2 semanas que começou, no 6º dia, ou melhor, no 2º dia,
é porque acabou no sexto dia. Teve que ser interrompida a experiência. Mas no segundo dia de experiência, alguns carteiros começaram a espancar e não podia. Uma das regras do psicólogo Filipe Zimbardi, ele ficava atrás de uma parede com uma câmera observando o comportamento dos presidiários e dos carcereiros. A regra era, não poderia espancar os carcereiros. Podia-se fazer qualquer outra coisa. Mas como o psicólogo não interferiu quando houve um espancamento, porque um dos rapazes começou a levar na brincadeira, não queria levar a sério a experiência, o pessoal que estava com a autoridade de poder, que é o caso dos carcereiros, algum deles começou a espancar os encarcerados, esses rapazes aqui com essas vestes. Como o psicólogo não interferiu na experiência, os caras começaram a abusar da autoridade. Conclusão, resultado, teve que ser interrompida. Cada dia da experiência, e aí você pergunta, peraí, mas como é que alguém se submete a uma experiência dessa? É que cada experiência científica, ela é remunerada. E aí eu fui pesquisar quanto é que cada um deles recebia de remuneração, era $15 por dia. Por dia. Isso em 71. Aí, corrigido para o dia de hoje, daria, eu vi lá a correção monetária, $98. Mais de R$100 por dia. Até eu iria querer uma experiência dessa aqui. Por 2 semanas, por dia, ganhar R$100. Quem é que iria recusar? Só que deu ruim. A experiência resultou em uma catástrofe. Aí, quando chegou até esse ponto aqui, o pessoal teve que dar uma interrompida. Pode ir? Pode. Por que tiveram que interromper? Por causa desse abuso por parte dos carcereiros. O que eu falei, né? Os 4 métodos, dos 4 pontos de Francis Bacon. A hipótese, o Filipe Zimbardi já tinha. Qual é a hipótese? Será que ocorreria hoje o Holocausto nazista? Será que os nazistas, quando foram presos, os oficiais alemães, qual foi o argumento que eles usaram no julgamento? Ora, nós estávamos apenas cumprindo ordens. Aí isso aí ficou na cabeça do psicólogo. Rapaz, os alemães, eles não são diferentes de qualquer outro ser humano. É um comportamento social. Será que alguma outra pessoa que olha, americanos, e isso ocorreu com eles. Eles tinham ciência de que era uma simulação, tinham ciência de que era uma brincadeira. Mas o pessoal surtou, inclusive o próprio psicólogo, o tal do Filipe Zimbardi. Então ele tinha essa hipótese aí, a questão do Holocausto nazista poder ocorrer no dia de hoje. O que ele tinha que fazer agora era uma observação de uma experiência. Então ele começou a observar essa experiência aqui e a conclusão que ele chegou é que sim, qualquer ser humano hoje que tiver liberdade e poder, que é o que os carcereiros tinham, pode cometer essa questão de brutalidade. E aí é que está o problema. A questão do corpo teórico do Filipe Zimbardi deu embasamento para que houvesse mudanças sociais no que diz respeito a como lidar com certas situações. Eu me lembro que, por curiosidade, uma vez eu trabalhava como digitador em uma loja e um amigo meu, companheiro de trabalho, e eu tivemos uma ideia de baixar o questionário para participar do Big Brother Brasil. Não que eu estava com intenção de participar daquela bênção, mas a ideia era quais eram as perguntas que caíam naquele troço. E aí, as perguntas todas, eu não me lembro agora de quantas questões eram, mas todas eram perguntas que desafiavam a questão psicológica. Tipo assim, você teria coragem de adotar um mendigo com a perna quebrada? Se fosse um cãozinho com a perna quebrada, qual seria o tratamento? Aí você vê as perguntas e você não vê lógica.
mas depois a gente percebeu que eram questões de cunho psicológico, porque ao enclausurar pessoas dentro de uma casa que vão ali se esbarrar uma nas outras, o pessoal quer saber qual é o nível da psique da pessoa para ela não voltar. O fim de desembarque começou a estabelecer esse tipo de coisa depois dessa experiência aqui. Foi criado um corpo teórico para que depois surgisse o abençoado no Big Brother e outro reality show por aí. É por isso que você não vê neguinho aprontando coisas mais graves nesses reality show. Porque as perguntas que são feitas nesse reality show é com base em possibilidades como essa aqui. Ainda assim, de vez em quando a gente vê algum pior que ocorre nesse Big Brother. Ainda assim, a gente descobre depois que muitos deles são fakes, são atores ali contratados. Mas uma experiência que era para durar 2 semanas e que no sexto dia teve que ser interrompida, constatou-se que sim. Não era coisa dos nazistas se achar melhor que os outros. Qualquer ser humano, se você der para ele liberdade de poder, você não faz ideia do que você é capaz de fazer. Tá? Então é para isso que serve a sociologia. Uma questão aqui que a gente vai ver a partir de agora são questões que caíram no Enem. Eu vou passar, a partir de agora, eu vou colocar aqui alguns dados, algumas questões que já foram recorrentes no Enem, mas essas daqui são algumas das que são recorrentes. A industrialização da Europa, a Revolução Industrial, consolidação do capitalismo, crescimento das cidades, ou seja, crescimento das polis, aí tem aquela migração do meio rural para as cidades, e a questão do cientificismo, é a questão do positivismo de Augusto Comte. Show? A sociologia pré-ENEM, questões analisadas. Eu fiz um apanhado de algumas questões de sociologia que são recorrentes no Enem. Só uma informação aqui que eu dei no começo do ano para vocês, que é o seguinte. Questões do Enem tem basicamente três etapas. Tem lá o enunciado, ou melhor, o texto base, que tem 1, 2 ou 3 textos. Temos o enunciado e temos as questões, as opções, que vai de A a D, certo? Então temos texto base, enunciado e as opções. O que você tem que fazer é o seguinte: aquele texto base que está ali, não está ali por acaso. Se você ler com calma e com cuidado e frisar as palavras-chave que tem no texto base, você consegue achar a resposta. Claro, se você tiver uma noção do que é que aquele sociólogo está ali propondo. Se você lembrar que, Karl Marx geralmente é associado à luta de classes. Opa, essa questão aqui que entrou Karl Marx está falando de uma luta de classes, só que contrária à ideia de Karl Marx. Então você vai por eliminação das opções de A a D, e aí você consegue achar a resposta. Show? Mas é bom ter isso aí em mente. Aquele texto base ali não está ali de enfeite. Ele vai te dar uma orientação sobre o que vai cair ou qual é a resposta correta. Revolução Industrial. Essa abençoada dessa máquina aqui, ela é chamada de colhedora de cana. Ela sozinha faz o trabalho de 100 cortadores de cana. Esse garfo aqui, ele passa em uma fileira de cana e em coisa de minutos ele faz com um cortador, 2 ou 3, levaria, sei lá, meia hora ali. E essa máquina faz um trabalho de 100 cortadores de cana. Essa revolução industrial que ocorreu lá no século XVIII e XVII, essa revolução industrial foi um dos motivos que levou Augusto Comte a se preocupar com a criação de um episteme para se entender o comportamento social. Duas questões: a Revolução Francesa, além da industrial, temos também aqui a Revolução Francesa. Cortou-se a cabeça do rei, aí já entra a ordem de Renato. Aí o pessoal achou que se cortou a autoridade, inclusive de Deus. A Revolução Francesa, quando se cortou lá a cabeça do rei lá, o pessoal, se isso é possível fazer, então é possível que a gente pode retomar
o poder aí. Ou seja, Deus não mais ditava as regras na questão lá da França. E foi isso aí que levou Neguinho a ficar empolgado e a sair do período das trevas, que era o período anterior, que era o período medieval. A sociologia já é precisa. A questão da burguesia, que veio com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e assim se instala o capitalismo. E é daí que o pessoal começa a criar um sistema de pensamento ou uma sistemática para que não mais se necessite ou depender de outras questões que levaria talvez anos de progresso em pouco tempo, já que adiantaria o adiantamento progressista. Aí vem essa ideia de Henry Ford, com a linha de montagem passaria uma carcaça de um veículo, vinha uma pessoa, montava o chassi, vinha, enfim, essa linha de montagem, a aceleração de produção, é que veio mudar muita coisa sociológica. Principais sociólogos, e é aqui que você tem que prestar atenção. Se vocês decorarem o que cada sociólogo tinha como linha de pensamento, você consegue matar qualquer questão de sociologia. Exemplo, Augusto Conte, positivismo. Veremos ainda a definição do que é o positivismo. Mas de cara, é a exaltação da ciência enquanto meio de se explicar um comportamento social. O positivismo ele vem para estabelecer uma base da seguinte forma: se existe uma episteme para ciências naturais, biologia, física, então pode haver também para a ciência social. Foi o que o Felipe Zimbardo fez lá com aquela experiência de Stanford. Ele usou uma episteme, questão de observar uma hipótese experimentada, para criar ali um corpo teórico. Fez da mesma questão da episteme em prol de ciências naturais, para agora ter a questão das ciências sociais. O segundo rapazinho é esse aqui, M. Durkheim. M. Durkheim, ele vai trabalhar a questão do fato social. Guarde bem isso aí. Fatos sociais. Ele vai trabalhar a questão de que o coletivo influencia o indivíduo. E isso aqui é importante, porque a visão de Durkheim é diferenciada de Max Weber, que vamos ver ainda. Max Weber, que vai trabalhar a questão da ação social, ele vai dizer que a ação do indivíduo é que vai repercutir na questão do fato social. Aí você pensa assim, poxa, mais uma questão aí que é contraditória. Aí deixa eu lembrar uma questão aqui. O Enem está se lixando para seu posicionamento político. Ah, eu não concordo com o Karl Marx. Para. De boa. De boa mesmo. O que você crê, deixa de crer, que você é ateu ou não, socialista ou não. O Enem não quer saber disso. O que o Enem quer é saber o que é que você entende, o que é que você sabe, quais eram os pensamentos desses caras aqui. Tá? Conte, positivismo. Durkheim, fato social. Karl Marx, luta de classes. Esse aqui é recorrentíssimo no Enem. Ele vai trabalhar aquela questão da oposição da questão dos trabalhadores, né? A classe trabalhadora, os proletários, com a questão burguesa. Essa luta de classes aí é que vai ser tema de debate de Karl Marx. Livros como O Capital, a questão onde ele vai trabalhar ali a questão da mais-valia, que vamos ver ainda nas próximas aulas. E por fim temos esse rapaz aqui, Max Weber, que vai trabalhar a questão da ação social. A ação social, como eu já falei, é o meu comportamento individual influenciando possivelmente a questão do comportamento do todo. Exemplo, é obrigatório o uso de máscara, certo? Ao sair às ruas. Se eu sair às ruas não usando para adentrar em qualquer comércio, o meu comportamento individual
pode levar um outro a pensar, por que ele não está usando? Aí o outro também para de usar, um outro para de usar, e outro, por causa de um comportamento irresponsável meu. O meu comportamento individual, segundo Max Weber, vai influenciar possivelmente o comportamento coletivo. Já para Durkheim, o fato social é o comportamento coletivo vai influenciar o comportamento individual, ou seja, todos usando máscara. E aí, de repente, um ali que não está usando, e aí alguém pergunta, olha, é decreto em que todos usem máscara, e você é o único que está sem usar a bendita da máscara. Show? Associe cada sociólogo com cada linha de pensamento dele. Com relação a isso aí, você consegue fechar de boa a questão lá que cai. Caiu aqui Augusto Conte. Peraí, qual era mesmo o pensamento dele? Ele era do positivismo. Aí, se você lembrar ali o pensamento do Conte, você consegue fechar. Mas, luta de classe. Essa questão aqui está falando de luta de classe. E por aí vai. Tá? Eu vou trabalhar melhor a questão de cada um deles, começando por Augusto Conte. O que é positivismo? Positivismo sociológico. Tinha como meta a busca da objetividade e neutralidade. Isso aqui é interessante. Objetivar e ser neutro. Como assim ser neutro? Ser imparcial. Essa palavra é melhor ainda. Ser imparcial. Mas vamos supor que cai no Enem a palavra neutralidade, que caiu. Eu já vou colocar uma questão aqui que cai a questão da neutralidade. Ser objetivo e neutro quando o assunto for ciência. Esquecer a minha opinião, esquecer a minha crença em prol do fato, em prol da verdade. Show? Isso é, segundo Augusto Conte, somente a ciência pode trazer benefícios reais para a sociedade. É isso que é positivismo. Benefícios reais para a sociedade. Só através da ciência. E aí caiu uma questão no Enem, que foi essa aqui. Repare que aqui que o Fernando colocou em destaque, em vermelho, uma palavra chave. Assinale a assertiva que melhor expressa o sentido do positivismo sociológico. Repare que a questão está pedindo o que melhor expressa. Aí você já pensa o seguinte, peraí, eu tenho que pensar qual é a questão das opções de A D que melhor expressa a questão do positivismo. Esse texto anterior aqui é que era o texto base daquela questão lá. Então aqui de cara já estava dando uma ideia do que seriam as opções próximas que você iria enfrentar. Se você ler o enunciado, ou melhor, o texto base, você consegue matar as questões das opções. É só ir por eliminação. Se a questão positivismo e de Augusto Conte, eu tenho que pensar, peraí, o que era a questão do positivismo? A questão da ciência. Eu tenho que pensar qual era a ideia do positivismo. Aí, se você lê o texto base, você consegue, pegar ali qual é a palavra-chave do texto base lá, depois você lê o enunciado, que é a pergunta, e aí você, está pedindo qual é o que melhor se expressa. Aí você vai ler lá as opções. Busca da complexidade e dualidade. Dualidade? Como assim? Não pode ter duas respostas para uma questão de fato social. Ou é ou não é. Então você já descarta a opção B. Busca da objetividade e neutralidade. Aí pronto. Aí você já nem precisa mais ler, a não ser para tirar dúvida da C e da D. Por quê? A C vai falar de busca de singularidade e objetividade. Singular, até que poderia ser, certo? Uma resposta específica. Mas se você ler as demais considerações, sociedade concebida como mutável, visto que não há homem e nem sociedade ideal isolados na natureza, mas ambos convocados concretamente ao momento
histórico definido. Essa aqui poderia confundir singularidade. Só que lembra que eu falei que a questão da sociologia trabalha o todo, o conjunto? Então, por ser algo singular, não pode. A D, busca da complexidade e singularidade. Ora, se eu quero uma questão objetiva e clara, essa palavrinha aqui, complexidade, por si só, já descarta de ser a correta. Então, eu descarto aqui a C e a D. O que me resta? A B. Lembrando que objetividade e neutralidade, ou seja, imparcialidade, quando for investigar algum evento social, e objetividade. Tem que ser objetivo. Lembrando lá a questão da experiência do Philippe Zimbardo. O Holocausto nazista poderia ocorrer hoje. Depois que ele estabeleceu isso aí, ele está objetivando onde é que ele quer chegar. Provar que sim, a raça humana hoje poderia cometer o mesmíssimo erro dos nazistas. Ou seja, Vossa Senhoria não é flor que se cheira, para usar uma frase da minha mãe. Show? Então, a resposta correta, deixa eu apagar aqui para não confundir Vossas Senhorias, a resposta correta é aqui. A B. Busca da objetividade e neutralidade. Show? Olha só como é importante você ler a questão do enunciado com calma. A assertiva que melhor expressa o sentido do positivismo. Aí, meus caros alunos, você tem que lembrar o que é o positivismo. Você tem que lembrar o que Augusto Conte falava acerca do positivismo enquanto ciência, enquanto episteme. Olha então aí a questão da epistemologia, a importância dela para a sociologia. Aqui temos um quadrinho onde se expressa quais eram os 3 pontos onde Augusto Conte vai trabalhar os 3 caminhos para se chegar ao conhecimento. A crença no progresso científico, que é o positivismo, a sociedade positiva ou científica, e aqui ele vai fazer uma menção de como foi tendo uma progressão do conhecimento até chegar na ciência. Primeiro tinha o primitivo, que era a teleologia, que é o objetivo para chegar ao teológico, questão da religião que foi usado lá na filosofia medieval. Metafísico, que é a questão filosófica, e a questão do positivismo. Para hoje, o positivismo substitui a filosofia, o metafísico e também a religião. Ele vai dizer que questões de crença não podem ser usadas como base científica, porque é uma questão subjetiva, uma questão intrínseca, individual, que trabalha com a questão de fé. E quando se fala de metafísico, se fala de algo que não é tangível, algo que não é comprobatório. Agora, quando se fala de questão de ciência, onde se usa elementos observáveis e palpáveis. Eu sei o que eu estou vendo, eu sei o que eu estou pegando, eu conheço a estrutura. Pessoal, a ideia de Conte era essa aí. Aqui o rapaz pergunta a ele, defina a sua filosofia positiva, Augusto. Bem, não é um sistema metafísico, nem explicação da essência. Ora, dá para ser um pouco mais específico, mais positivo? Só estuda os fatos e usa métodos científicos, observáveis e experimentáveis. Então a ciência é importante e a metafísica é bobagem, né? E ele vai responder, positivamente, só a ciência pode trazer benefícios reais para a sociedade. Só a ciência. Augusto Conte tinha o positivismo quase como que uma religião. A gente vai ver isso nas aulas seguintes. Aqui temos uma ideia de por que é que ele exaltava a questão da ciência. A Bíblia, a filosofia, Freud? Não. A ciência explica. Se você pegar lá a questão de que algumas pessoas usam como citação ou narrativa, embora usar o termo mitológico para se explicar o fenômeno da chuva.
São Pedro está lá regando o quintal e é por isso que chove. A questão da filosofia vai dizer que uma força, o demiurgo, essa palavrinha aqui ela é legal. Deixa eu colocar ela aqui. Quem vai usá-la é Platão. Demiurgo. O que raios que seria o demiurgo? Na teoria das ideias de Platão, ele vai dizer que esse demiurgo é uma divindade que pega o mundo das ideias e dá forma a ela no mundo material. Existe no mundo das ideias uma ideia de apagador. O demiurgo vai pegar essa ideia e vai dar forma a um apagador. Só que o apagador que existe no mundo das ideias é perfeito. Esse aqui não, porque é uma cópia do mundo das ideias. Cópia essa feita pelo tal do demiurgo. Questão metafísica. Pode-se observar esse tal de demiurgo? Pode ser palpável? É experimentável? É observável? Não é, então, para o Augusto Conte, não dá para trabalhar com questão de metafísica. Freud já é um camarada pai da psicanálise e vai trabalhar com questões subjetivas. A psicologia, ela é subjetiva, porque cada pessoa tem uma mazela diferenciada da outra. Tá? Então, nem a questão teológica, nem metafísica, nem mesmo a questão freudiana. Mas a ciência explica. Evaporação, condensação, chuva. Evaporação, condensação, chuva. Isso aqui é observável. Isso aqui é fato científico. Isso aqui é positivismo. Show? E é disso aqui que ele vai trabalhar a questão da sociologia. Pessoal, a aula dá uma encerrada aqui e aí eu espero que vocês peguem essas informações que eu passei até aqui e deem uma revisada. As temáticas que mais são recorrentes lá de sociologia, que já caíram e caem no Enem direto, estão lá, naquele gráfico lá. Deem uma olhada, que eu vou jogar ainda esses slides para vocês derem uma conferida, tá? Ou, enquanto estiverem assistindo o vídeo, pausa lá, porque eu só envio o slide depois que acaba toda a aula. Mas até aqui, deu para dar uma boa adiantada. Estudem, se preparem, porque creio eu que logo a gente vai dar um jeito de trazê-los para cá. Show? Que Deus os abençoe. Até mais.